Mateus. Nós estávamos em Marcos, vamos para Mateus. Eu ia fazer aquela brincadeira com você, mas eu falei, vamos em Mateus. Hoje está muito calor, né? Está calor aí? Não? Está fresquinho até? Muito bem. Nós entendemos que o Senhor, Ele nos chamou. Você deve entender que o chamado divino, ele traz alguns desdobramentos para nós. É para usar? Espera aí que a internet está me solicitando. Amém. Então, Mateus, ele vai comunicar conosco essa ideia prática do chamado. Mateus, o nome dele, qual que é o nome hebraico de Mateus? Quem que lembra? Pode falar. Levi. Se ele chamava Levi, de que tribo que ele era? De Levi. Possivelmente. Né? Ninguém ia colocar o nome dele de Levi se ele fosse da tribo de Benjamim ou de Judá, né? Possivelmente o nome dele seria Judá. E a tribo dos levitas é o primeiro povo a ser chamado e separado por Deus para um ministério que hoje na contemporaneidade gera muita confusão. Mas o ministério dos levitas era principalmente de cuidar das coisas do Senhor e de purificação. Se você estivesse impuro, você não poderia entrar na congregação, você não poderia entrar no tabernáculo ou no templo. E se você fosse purificado, quem que daria autorização para você entrar era o levita. Dentre os levitas, um sumo sacerdote era separado. E o que eu queria dizer para você? Que Levi, então, ele é um destes homens que deixou tudo para ser impuro. Levi, mesmo sendo possivelmente de uma família judaica tradicional e muito bem abastada, ele decide deixar o ministério levítico para se tornar Mateus. E Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, que para a comunidade judaica era tido como uma pessoa nefasta, não quista. Mateus era o tipo de pessoa que não ganha parabéns quando faz aniversário. Mateus é o tipo de pessoa que, se ele entrar no amigo secreto, ele teria o papelzinho dele trocado umas 2 ou 3 vezes. Ninguém gosta de Mateus, exceto Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Talvez as pessoas possam não se relacionar muito bem com você, mas Jesus vai se relacionar bem com você. Talvez você não tenha muitos amigos, Jesus pode ser seu grande amigo. Jesus te dá presentes, mesmo sem que você participe do amigo secreto. E é este Mateus, Levi, que começa a escrever um dos evangelhos mais importantes e meticulosos que existe. E quando ele escreve para nós, ele vai registrar agora este momento de Jesus. E no tema deste mês, que é Eu Anuncio as Suas Obras, ele diz de maneira categórica e prática que obras são essas. São obras que têm a ver com aquilo que Jesus deseja. Por isso, nesta noite, eu quero convidá-lo para, diante do texto que em breve leremos, você se posicione. Você não se posicionará para o pastor Wanderson. Você não se posicionará
para a Igreja Batista aqui em Jacareí. Embora ambos, pastor Wanderson e a igreja, serão beneficiados deste seu posicionamento. Mas o seu posicionamento é para Deus, é para a obra que você foi chamado. Igual Levi, quando roubava dinheiro dos judeus, ouviu a voz de Jesus e desde então passou a fazer o bem. Esse é o chamado para você. Nesta noite, Deus diz para você: pare de pecar, pare de fazer as coisas que desagradam a Deus e venha para perto de Cristo, para um novo e vivo caminho. É isso que as Sagradas Escrituras vão dizer para você. Eu anuncio as suas obras, então o subtema, hoje eu vou fazer a parceria com o Guilherme, porque o PowerPoint que o Bill Gates brilhantemente fez não estava dando certo aqui hoje, então a gente vai para o PDF. E a gente vai falar sobre misericórdia e justiça social. Então, se eu anuncio as boas obras, se o mês de setembro eu estou convocando como pregador a igreja para anunciar as boas obras, essas obras são misericórdia e justiça social. Não da perspectiva do mundo, não da ideia da filosofia do mundo, não do conceito greco-romano de justiça e jurisprudência, mas pela vertente bíblica da teologia. Porque nós, quando olhamos falar de justiça social, a nossa mente parece que divaga e é quase que encaminhada para um conceito humano, mas a justiça social só pode ser feita daquele que é justo. E a gente tem visto muitos homens que têm posições para julgar, que de repente não são justos. Eu e você, se avaliarmos a nós mesmos, nos nossos juízos, talvez nos consideraremos injustos. É injusto quando eu desejo muito para mim e nada para o outro. É injusto quando eu quero que o bem seja feito sempre para mim. E é muito comum nas andanças das igrejas, os irmãos quererem tanto bem, receber as bênçãos. Eu quero a bênção. De maneira que às vezes há filas em algumas comunidades de fé para receber a famosa bênção do ungido de Deus. Mas são incapazes de, uma vez recebendo esta bênção, compartilhar. E é isso que a gente vai aprender, que justiça social, do ponto de vista divino, não é algo para ser guardado a 7 chaves, mas é para ser praticado. E como nós praticaremos isso? Através da misericórdia. É este elemento que às vezes falta na filosofia, na história, na antropologia e na sociologia. Não que é uma crítica a essas matérias, mas dizendo que pelo viés da teologia, a misericórdia é o start, é a fagulha, é o gatilho, ou como os americanos gostam de dizer, o trigger, para que as coisas aconteçam. Justiça social acontecerá na sua casa, a partir da sua casa, se você for um homem e uma mulher misericordiosos. Caso contrário, não vai acontecer. E eu queria então agora, Mateus 25, versículo 35. Jesus está ensinando os discípulos e ele está falando sobre o reino dos céus e falando sobre o reino de Deus, este reino tão precioso. Então nós vamos ler do 35 ao 40 e ele diz assim, eu estou lendo na versão NVT, e a versão que eu tenho diz dessa maneira, mas você pode usar qualquer versão. E ele diz assim: pois tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e me deram de beber. Era estrangeiro, e me convidaram para a sua casa. Estava nu, e me vestiram. Estava doente, e cuidaram de mim. Estava na prisão, e me visitaram. Então, os justos responderão, Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber?
Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? Verso 40, e o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Vamos orar mais uma vez. Santo Espírito de Deus, nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Fala conosco, Pai de amor, usa este momento, usa a Tua palavra. Diante da Tua palavra, nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor compartilha conosco dos altos céus a sabedoria. Usa-me neste momento, mas, mais uma vez eu peço, que ninguém ouça a voz do Wanderson, mas sim o Santo Espírito de Deus falando com cada um. Que o Senhor fale conosco desde agora e para sempre. E assim eu peço que o Senhor torne o nosso coração, a nossa mente cativa à Tua palavra, e que esta palavra produza frutos em nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós chegamos no domingo de hoje com pragmatismo. Nós já falamos sobre teoria, sobre o amor de Deus, sobre o quanto Deus ama você e o quanto Ele quer que você anuncie as obras. Nós falamos do valor de ser um mensageiro de Deus. Falamos da importância e da beleza dos pés dos mensageiros e como é importante ter a figura de alguém que traz uma boa mensagem. Mas agora eu quero convidá-los enquanto igreja, e neste sentido meu coração está viajando junto com os seus corações, para entender qual que é o desdobramento prático desta ação. Porque quando nós falamos que adoramos a Deus, quando nós louvamos a Deus, quando nós somos revestidos do poder santo de Deus, isso deve gerar em nós uma ação. Isso não ficará somente no cognitivo, isso não deve ser abstração, isso não pode ser como as aulas de matemática, onde o professor diz que i ao quadrado é igual a menos 1, e a gente fala, ué, como que é isso? Porque é abstração. A verdade do Evangelho para nós é prática, e é esta prática que Cristo espera de você. Não é a prática de você sair em um domingo caloroso, colocar uma roupa social e sentar-se em um templo para ouvir um pastor. Embora isso seja um bom motivo e uma boa coisa a ser feita, mas isso deve ser apenas aquele momento em que estamos tal qual aqueles guardas ou soldados que estão municiando-se para o combate. Nós nos reunimos como um ajuntamento do povo santo, adorando e bendizendo a Deus dominicalmente, para que o Senhor, através da sua palavra, nos instrua e nos leve ao perdido. Nós perdemos muito tempo, irmãos. Nós temos perdido muito tempo com as coisas que não são concernentes ao reino dos céus. E, escute, existe sim uma batalha para que cada vez nós desperdicemos o nosso tempo. É aquela coisa que vai nos amarrando e nos levando para aquilo que não é o que Deus deseja de nós. Talvez você nesta semana não foi dormir no horário que deveria dormir e acordou no outro dia com sono. Eu não vou perguntar a quem fez isso, mas eu posso assegurar para você que com certeza você não ficou até mais tarde e perdeu qualidade de sono, muitas das vezes, com coisas que eram úteis. A grande maioria das vezes, nós perdemos tempo com a banalidade. Eu não quero dizer que talvez um dia você ficou acordado orando por alguém, ou foi no hospital, ou foi visitar alguém, sim, mas você pode investigar o seu coração, e a maioria das vezes que você falou, eu não tenho tempo de ler a palavra, foi porque você negligenciou a palavra.
Então, na verdade, o que eu quero chamá-lo agora nesta atenção é que Jesus está dizendo que quando Ele vier, quando Ele retornar, quando finalmente o Maranata for executável, quando toda a escatologia for resolvida, seja pré-milenismo, amilenismo ou pós-milenismo, quando todos os teólogos concordarem e estiverem diante de Jesus, naquele momento, Ele diz que Jesus vai agradecer a mim e a você, ou não. Ele deve chegar até você e dizer assim: obrigado, obrigado, obrigado. E eu queria que você imaginasse, se você é cristão, o quanto deve ser maravilhoso ouvir um obrigado de Jesus. Eu queria tirar você dessa imanência, dessa visão horizontal péssima, e ligá-lo um pouco ao céu e entender que em algum momento Jesus vai dizer obrigado para você e para mim, desde que, pode pôr o ponto 1, Gui, desde que a gente consiga fazer, tem uma frase antes, pode pôr o ponto 1, eu volto na frase depois, assim você fica esperto comigo. Você voltou de novo, mas você está no caminho, isso, mais um. E o ponto 1, ele diz assim: tive fome. E o que a gente fez com Jesus? Alimentou. Então, uma dessas esferas tão maravilhosas de agradecimento do Cristo para com a minha vida e com a sua, é quando nós alimentarmos Ele. E eu sei que esse sermão, ele, por ser prático, pode causar algo na sua mente, no sentido de que você tenha duas opções. A primeira é completamente ignorá-lo. Essa é a primeira opção. A primeira opção ao ouvir um sermão como esse é você ignorá-lo completamente, porque se você pegar pelo menos 5% desse sermão, irmão, você vai até o 100%. Então a primeira tendência que Satanás, o inimigo, o adversário fará no seu coração é que você ignore totalmente esse sermão. Porque só ignorando este sermão você terá paz consigo mesmo. Mas a partir do momento que você entenda que existe fome e que eu posso alimentá-la, isso levará você a tomar uma atitude. E eu quero trabalhar esses conceitos da fome com você, porque eu não quero que seja um sermão simples de eu tive fome, eu dei um pãozinho já para um mendigo. Ou seja, hoje o pastor Wanderson está com 42 anos e ele pode falar, eu já dei uma marmita para um mendigo. Ou seja, em 42 anos, irmão Jefferson, o pastor Wanderson já deu uma marmita para um mendigo. Acho que deu para ele viver aí, né? 42 anos com marmitex. Não! E eu estou brincando usando eu como referência, por quê? Porque ter dado sopa para alguém uma noite não fará de você um realizador da misericórdia e da justiça social. Porque a sopa acaba. Porque a marmitex apodrece. E nós não estamos falando aqui de comida física, mas daquilo que eu e você recebemos. E tal qual, ali os discípulos subindo no caminho do templo, eles encontram um homem miserável, faminto, e eles dizem, eu não tenho um marmitex, mas o que eu tenho eu te dou. E a partir daquele momento, aquele homem é liberto e curado. Mas que também gerará esse fruto do alimento físico, porque se nós conseguirmos alimentar a fome da alma, seguramente, facilmente, também alimentaremos a fome do estômago, que é tão importante para aquele que tem fome. E agora eu queria então ler a frase com você, a gente volta para o ponto 1 e segue até o final. E essa é uma frase de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, e você vai ler comigo, por quê? Sabe por que eu faço você ler comigo? Porque diante de Deus você não pode falar, eu não sabia, porque você leu a frase. Então nós estamos registrando, igual uma selfie, cadê os adolescentes e jovens? Nós estamos fazendo a selfie agora aqui diante de Deus. Eu li essa frase. E nós vamos ler agora, tem gente que não vai querer ler, né? Então vamos ler no 3, 2, 1. O verdadeiro é sempre social. Não se pode ser um cristão sem ter compaixão.
quando o amor é impossível. Quando o amor de Deus está em nosso coração, e agora eu vou singularizar esta frase: quando o amor de Deus está no meu coração, é impossível que não haja amor pelos meus semelhantes. Eu concordo com Spurgeon nesse sentido, quando ele diz que o verdadeiro cristianismo, o cristianismo que não é o cristianismo das prateleiras e dos livros teológicos, o cristianismo que não é o cristianismo que se assia nas denominações, dividindo-as e criando novas e ousadas denominações. O cristianismo verdadeiro, que é o que salva o pecador, esse cristianismo sempre é social. Ele sempre virá para uma sociedade. Jesus não vem para somente o povo judeu. Ele veio para o povo brasileiro, ele veio para o inglês, ele veio para o africano. Ele não se restringiu a ser algo somente no sentido de alcançar um grupo sectário, um grupo que tivesse a beleza e a estética que a gente aprova, um grupo que fosse concernente com as coisas do reino de Deus. Ele veio para mudar a sociedade. E nesse sentido, o cristianismo é social. Tem muita gente bonita, elegante e cheirosa que a gente encontra e fala: a gente quer esse para Jesus. Mas tem muita gente feia, mal vestida, fedida, que o nosso coração tem que vibrar e querê-lo para Jesus também, porque eles são a coroa da criação de Deus. E aí, Gui, você pode pôr no ponto 1, e Jesus está dizendo, primeiro em Mateus 6, ponto 1, eu vou pegar você, hein? E ele está ali no ponto 1, coitado, hoje ele está sofrido, porque eu deixo ele hoje, é sempre o tempo que ele descansa, e hoje ele vai trabalhar bastante, né? E o ponto 1, ele está dizendo sobre teve fome e vai comer. Você chega, fica tranquilo. É o dia do esforço, né? Hoje é o dia do esforço. Eu cheguei, já fiquei com ele lá, e ele falou assim: nossa, o pastor está sem um PowerPoint. Eu falei: não tem jeito, hoje é o dia da prova, né? É o dia de ser provado. E quando eu e você somos chamados sobre a fome, eu queria dizer para você que todos nós temos fome. Eu e você temos fome. Eu e você precisamos comer. Tem alguns que têm mais fome, mas todos nós temos fome. Eu conheci uma pessoa, e a esposa estava dizendo, né, era o André, viu, Márcio? E o irmão André e a esposa dele dizendo que ele não come. Ele belisca uma coisa, eu não sei se você conhece pessoas que são assim, pessoas que comem uma coisinha só, beliscam um pãozinho. Eu tenho também uma cunhada que é assim, ela come um pãozinho ali, uma bisnaguinha, e aquilo está suficiente. Mas nós temos aquelas pessoas que, se não tiver ali uma medida de arroz, de feijão, de repente uma farinha, né? E um bocadinho de carne, ele não comeu. Né? É aquela pessoa que às vezes vai para algum lugar, para uma festa, e quando ele sai da festa, ele chega em casa, ele tem que fazer o quê? Jantar, porque ele falou: não teve comida. Ué, mas teve coxinha, teve bolinho, teve não sei o quê. Não, mas não teve comida. Então eu quero trazê-lo nessa mensagem para esse aspecto da maneira mais simples, porque quando você pensar simplesmente comigo, a gente deixa de ser um sermão, né, filosófico e teológico, e passa a ser um sermão para mim e para você, e nós nos apropriamos desse sermão. Então eu quero dizer que eu e você temos fome. Tem gente que tem mais fome. E quando você tem fome, o que você procura? Obviamente, pastor Wanderson, o que você procura quando você tem fome? Comida. É esta prática de quando eu tenho fome eu busco comida. É esta simplicidade
que deveria existir também no meio da igreja. Sabe onde você mora? Sabe onde você trabalha? Sabe onde você passeia? Eu queria, através desse sermão, chamar a sua atenção para que você, uma pessoa bem alimentada por Deus, começasse a olhar e enxergasse talvez quem tem fome. Porque quando eu anuncio as obras de Deus, eu preciso descobrir os famintos ao meu redor. Eu disse no começo desse sermão e pedi para você imaginar sobre a condição de receber um obrigado de Jesus. O quanto isso deve ser positivo e o quanto isso será maravilhoso para nós. Mas eu disse também que a Bíblia diz que é uma condição de não recebê-lo. E qual é essa condição? Quando eu não fizer nada. E é o que no versículo a gente está lendo aqui, ele diz: mas quando, Senhor? Quando que nós o alimentamos? E ele disse: quando eu tive fome, quando um dos meus pequeninos teve fome. E essa palavra pequenina, ela ficou uma palavra que pode ter vários sentidos. Pode ser pequeninos no sentido de ser crianças, sim. Pode ser pequeninos no sentido daquele que não tem a condição suficiente para alcançar o próprio alimento, sim. Pode ser pequeninos aqueles que são humilhados e massacrados, às vezes, por um sistema político, econômico e financeiro. Eu não sei qual é a interpretação e não vou aqui abrir para você qual a interpretação que seja a correta, mas dentro desse seu entendimento, que você faça algo para esta fome. E aí essa fome, eu até pensei em trazer o vídeo do Médicos Sem Fronteiras aqui, que a gente vê na TV, mas eu falei, não preciso disso, eu não preciso desse apelo visual. Você, irmão e irmã dessa comunidade, entende o que o pastor está dizendo. Nós nos chocamos quando vemos a desnutrição física, sim ou não? É muito impactante, é forte, mas nós não temos a mesma sensação quando vemos pessoas desnutridas espiritualmente. E quando Deus dava esse sermão para mim, eu perguntava: por que eu posso, qualquer homem e mulher hoje aqui presente, choraria ao ver uma criança morrendo de fome, mas nós não choramos quando aqueles que estão próximos de nós estão morrendo sem a palavra de Deus? E a conclusão óbvia que eu chego é: nos falta a visão, nos falta reconhecer o espiritual, porque se nós não enxergarmos isto também, se nós ignorarmos, nós não temos o sentimento. Então muitas vezes o que faltará para você, escute, este sermão é pessoal, ele não está sendo dirigido ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, ao seu esposo, à sua esposa, ele está sendo dirigido a você. Falta em você enxergar a desnutrição espiritual. E se você não está enxergando, é um problema grave. Ou então, que é o outro desdobramento lógico que eu tenho, é porque você está desnutrido também. Porque ninguém que está em condição de vulnerabilidade e de morte pode. Então a minha oração nesta noite é para que você viva, se você está desnutrido, que você receba o poder de Deus e o amor de Deus no seu coração, igual o pregador de Spurgeon nos ensinou. Porque se você tiver esse amor de Deus no seu coração, não tem como você não amar seu semelhante. Então, ou você está cego, e nós precisamos orar hoje, não é amanhã, não é no mês que vem. Nós precisamos orar hoje, para que Deus nos leve a perceber os desnutridos, os que estão morrendo de fome espiritual próximo de nós. Com certeza, Deus tem chamado você para esta obra. Com certeza, há pessoas que precisam que você esteja por eles.
Eu não gosto, irmãos, de ficar falando muito sobre testemunhos pessoais, para não dar uma ideia de que apenas alguém está fazendo, etc. Mas às vezes é importante a gente entender que há necessidade. Se você se dispuser a fazer, você vai encontrá-los. Então Jesus está olhando para nós como igreja agora e dizendo assim: muito obrigado, porque quando eu tive fome, você me deu de comer. E se você conseguiu alimentar alguém, eu não estou preocupado com quantos são. Ele não está dizendo se você alimentou 10, 20, 30, 100, 200, mas se uma vida pequena você alimentou, ele vai dizer obrigado. E aí, se você consegue alimentar espiritualmente, agora é o segredo da questão. Se você consegue alimentar espiritualmente alguém, você não vai ter dificuldade em contribuir e alimentar alguém fisicamente. Não terá dificuldade. Você não terá dificuldade em dividir o pão, em buscar a ação. Nós, muito influenciados pelos nossos sistemas de governo, aprendemos como igreja a terceirizar. Eu não quero uma igreja terceirizada, de homens e mulheres que chegarão diante de Deus e não receberão este obrigado. Eu quero homens e mulheres que sim sabem o nome de quem está alimentando. Porque hoje é muito simples, você entra em contato com uma instituição, e eu não estou pregando contra isso, mas é muito simples, alguns entram em contato com uma instituição, respondem um e-mail, preenchem o formulário e depositam ali R$200, R$100, R$50, R$10 e acham que isso é o suficiente. Não é, porque não é só de comida que eles precisam do resgate do Evangelho, e você só vai resgatar através do Evangelho, através do quê? De relacionamento. Quando você conhecer o seu Zé, a Dona Maria, o seu Pedro, o seu João, é ali que você vai poder exercer a misericórdia. Não se faz misericórdia dando esmola no farol. Você pode dar. Essa não é uma pregação anti-esmola, anti-distribuição de sopa, anti-distribuição de nada. Mas essa é uma pregação dizendo que isto não basta. Ah, pastor, toda vez que eu estou no farol, vem um cara vendendo um chiclete, eu dou o dinheiro do chiclete, dou ainda um pouco mais. Que bom que você, isso mostra que você está vivo. Mas você já parou para pensar, se você encontra esse cara 2, 3, 4, 5 vezes durante o seu mês, que Deus não pode estar te levando para um dia você tirar uns minutos, falar para a sua esposa, para o seu cônjuge, falar assim: hoje eu vou chegar um pouquinho mais tarde, e você vai parar o carro no lugar possível, talvez, e vai falar: deixa eu conversar com você um minuto. Eu não estou dizendo que você é responsável pela vida dele, que você vai salvar a vida dele, mas pelo menos você mostrou misericórdia. É muito comum quando eu estou envolvido em algum trabalho assim, e eu paro para, às vezes eu estou no mercado, e eu percebo alguns, porque dá para perceber quando é muita malandragem, e a Bíblia diz isso, que aumentou a iniquidade, o nosso amor esfria, mas você percebe quando tem gente sincera pedindo. E uma vez um rapaz, eu estava indo no mercado, ele tem um mercado próximo da minha casa, que eu não gosto do mercado, já começa por aí. Mas de vez em quando tem que ir no mercado, né? E quando eu vou nesse mercado, é certo, eu já vou com a mente preparada, eu vou comprar alguém pedido. Eu não sei se eles ficam já ali, mas eu sempre compro. E esse rapaz, ele veio até mim e falou assim, ele pediu bombom. Você compra uma caixa de bombom para mim? Eu achei estranho, né? Eu falei: caixa de bombom? Para quê? Aí ele falou: não, eu vendo bombom e aí eu pego dinheiro. E ele está bem assim, num aspecto estranho, uma roupa não formal, tinha até roupa feminina que ele usava. E aí eu, naquele momento, e isso não estou falando de mim, eu estou falando que Deus pode usar você assim. Eu perguntei: qual é o seu nome? Porque eu tenho esse costume, eu sempre pergunto o nome das pessoas: qual é o seu nome? E eu comecei a conversar rapidamente com ele, irmãos. Isso não durou nem um minuto do meu dia. E eu falei assim: você é usuário de droga?
Ele falou, eu sou alcoólatra. Eu falei, você mora aqui? Ele falou, não. Eu vivo mais por cento, mas eu estou aqui porque eu vim andando e eu acabei aqui. E aí eu simplesmente falei assim, eu posso orar por você? Ele começou a chorar. Ele ajoelhou. Tem irmãos em Cristo que se eu falar, eu posso orar por você? Ele aqui, ele não vem na frente porque ele tem vergonha. Eu não estou julgando você, eu estou dizendo que as situações, às vezes, eu não fui lá, irmão, não fui para orar, eu não falei que eu era pastor. Ele ajoelhou, aquilo me constrangeu, eu ajoelhei, e nós oramos ali. Eu entrei no mercado, comprei bombom, e dei para ele, e falei para ele, Deus abençoe. E aí eu fui levado pelo Espírito Santo a dar um abraço nele. Eu não estou contando isso para você achar que eu tenho algum valor melhor do que ele, ou do que você. Mas eu estou dizendo que, naquele momento, eu e ele, nós éramos iguais. E aí a pergunta é, se fosse Jesus no mercado e falasse assim, eu quero uma caixa de bombom, você daria ou não? Você está entendendo? E eu não estou dizendo que ele era Jesus, mas eu estou dizendo que a fome às vezes não é. Porque o bombom ele vai vender, vai usar droga, vai tomar cachaça aí. Mas de alguma maneira naquele dia eu pedi para Deus abençoar a vida dele. E eu não sei o que aconteceu com ele, eu nunca mais o encontrei. Mas naquele dia, naquele efeito, para aquele cidadão que estava ali, irmãos, foi algo assim extraordinário. Ele levantou do mercado, saiu e quando ele levantou, eu pude sentir algo até diferente nele. Isso tem acontecido constantemente com aqueles que estão envolvidos com a obra. Eu posso chamar vários irmãos que estão envolvidos com a obra para fazer isso, para dar testemunhos como esse. Por quê? Porque a fome exige comida. Não adianta só dar a cesta básica. Nós precisamos orar para que Deus abençoe quem está recebendo. Nós precisamos pregar o Evangelho para essas pessoas. Quando eu digo não adianta só, existe um lado ainda pior da igreja. Tem irmãos que nem dão. E isso é pior ainda. Então eu queria que, diante desse texto, a gente entendesse isso, que o reino dos céus, ele é nessa magnitude, ele é nessa proporção que, quando vocês me alimentaram, e talvez você entrou nessa igreja hoje falando assim, eu quero fazer algo para Deus, eu quero dar meu coração, e a gente está terminando, eu me dedico muito no ponto 1, mas ponto 2, pode colocar, ele vai mais rápido. Ele está dizendo isso para você. Dê o seu coração para Deus, entregue a sua vida para Deus, mas perceba aqueles que estão famintos e os alimente. Escute, alimentar alguém faminto não é dar do bom e do melhor necessariamente. Às vezes se alimenta com um bocadinho. Então Deus não espera que nenhum de vocês sejam grandes teólogos, grandes pregadores, grandes homens e mulheres de Deus para alimentá-los. E eu queria que você percebesse isso nesta noite, porque isso é a igreja. É melhor nós nos preocuparmos que todos aqui façam isso, do que se nós vamos ter crescimento quantitativo ou não. Nesse sentido, este tempo pode até de alguma maneira fechar, se a marca de Cristo em nós produzir em nós homens e mulheres que alimentam o povo, família de Deus. Mas se nós alimentamos, Deus fará desse lugar o quê? Um manancial, um lugar, como já tem feito, como pessoas já têm vindo aqui e sido acolhidas e alimentadas por diversas maneiras. Existe um programa formal, mas tem muita gente que vem aqui e recebe afeto de vocês.
E não é raro eu ouvir de alguns irmãos falando assim: pastor, eu me senti muito bem visitando a sua igreja, eu fui muito bem recepcionado e acolhido. Então, acolhimento é matar a fome de alguém. E no segundo ponto, Jesus ele diz: eu tive sede e me deram de beber. E aí você pode pensar que é a mesma coisa, mas não é. Por que não é a mesma coisa? Porque para alimentar, nós precisamos do alimento de Deus, mas para saciar a sede, daquele que tem sede, você precisa mudar a essência dele. Você precisa realmente que ele entenda espiritualmente e receba um manancial de água vivas. Escute, talvez você nunca ouviu isso. Deus não sacia a sede para que você volte a ter. Eu estou pregando e volte e meia estou tomando aqui um golinho de água, porque eu sinto sede. E se eu ficar pregando, que os irmãos não vão querer isso, mas se eu ficar pregando até a meia-noite aqui, eu vou precisar de outra caneca de água, porque a minha sede ela será contínua e constante. Mas quando Jesus, escute, porque tem muita gente sedenta nessa igreja ainda, quando Jesus saciar a sua sede, é indefinitivo. Por isso que ele disse para a mulher no poço: se eu te der a água, você nunca mais vai ter sede. E eu, como pastor, eu reconheço crentes que ainda não beberam da água, não vieram à fonte. Por quê, pastor? Porque eles ainda têm sede. Eles estão buscando, eles estão sedentos, eles estão ali perdidos. Então, se você é saciado pela palavra de Deus, a água que o Cristo nos dá, ela produz em nós saciedade, que é diferente do alimento. O alimento, nós sempre nos alimentaremos da palavra, diuturnamente precisaremos nos alimentar, mas a sede não. Bebeu da água da vida, acabou. Nunca mais você vai ter sede, porque sede é ansiedade, sede é desesperador. Você já ouviu relatos de pessoas que falaram assim: eu já passei fome na vida, mas sede ninguém passa, porque a sede ela cria em você um processo que leva à morte. Então sentir sede é uma coisa, mas você pode passar às vezes uma semana de fome comendo alguma coisa, mas a sede ela te mata. Claro que eu não estou trazendo para você o referencial biológico, e nem quero fomentar com vocês discussões de quanto tempo o corpo aguenta desidratado, mas eu quero dizer que a importância de ser saciado pelas águas que fluem do trono do Deus vivo. Não tem como a igreja batista saciar sua sede, não tem como um pastor saciar sua sede. Essa sede só será saciada pelo Cordeiro de Deus e a fé que você tem nele. Não há outra maneira. E nesse sentido, quando eu e você somos saciados pelas águas que fluem do trono de Deus, nós vamos ser semelhantes a caminhões pipas no tempo que falta água. Você já passou por períodos que faltava água na sua rua? Deixa eu ver, levanta aqui quem já passou por isso. Eu sou o pastor Lucas. Eu morei num bairro em São Paulo em que era marcado: vai faltar água. E é engraçado, né? Viu, Ricardo? O que é engraçado é que quando falava assim: vai faltar água, faltava. Mas quando não falava assim: vai voltar daqui 2 dias, aí Jefferson não voltava. Eles eram bons, eles erravam uma vez só, né? 2 vezes não. E o que a gente tinha que fazer, irmãos? Às vezes, mesmo você guardando um tonel de água, escute, que agora eu estou falando com a igreja, cristandade.
Às vezes você guardando aquela aguinha que você recebeu ali, ela acabava. E aí a prefeitura, como ela já tinha, não sei porquê, Sabesp, etc., quem errou, tinha que vir um caminhão-pipa. E a gente só recebia água quando o caminhão-pipa vinha. E aí, irmão, quando chegava o caminhão-pipa, era melhor do que o caminhão do Silvio Santos lá no Carnaval. Que os mais antigos sabem o que é isso. Você tinha um sonho, era o caminhão do Faustão. Você tinha um sonho de receber o caminhão do Faustão na sua casa? Quem é da década de 80 e para baixo, aí, 90, sabe. Então o caminhão-pipa era melhor que o caminhão do Faustão, o caminhão do baú. E aí fazia aquela fila. O que Jesus está dizendo para nós nesse texto simples? Quando eu tive sede, você me deu de beber. Ele não está falando necessariamente, irmãos, desta água. Ele está dizendo que existem pessoas secas, famílias desidratadas, membros de igreja rachados. E o que nós precisamos fazer com esse povo? Botar fogo? Não, hidratá-los. No Antigo Testamento, uma passagem se referindo a Gileade, o profeta diz: derrama o bálsamo de Gileade. Quando eu e você encontrarmos pessoas secas em nosso caminho, nós devemos ser os caminhos secos. Abrace, acolha, ame. Dê água a quem precisa, irmãos. Mais uma água que vai saciar a sua sede. Porque se nós fizermos isso, esse é o primeiro sinal que você é salvo. É muito comum, principalmente entre os arminianos, perguntar sobre a certeza da salvação. E a gente sabe que majoritariamente a Igreja Batista é arminiana, embora já tenha uma grande ala calvinista. E eles perguntam, crendo na segurança da salvação: você tem certeza da sua salvação? Então eu quero dizer para você que se você tem certeza da sua salvação, este é o primeiro elemento: você é saciado. Você tem fome, mas você não tem sede. Vocês estão conseguindo entender onde eu estou levando vocês? Vocês estão conseguindo entender que vocês sempre vão precisar de uma palavra de Deus para a vida de vocês, mas vocês não vão viver desesperados, porque vocês são saciados. E na hora que você ouve a palavra e ela te alimenta, acabou, porque você não tem sede. Mas aquele que não recebeu a água do trono de Deus, a água viva, mesmo ouvindo uma palavra, como ele fica? Ele está alimentado, mas ele está em desespero. Por quê? Porque ele tem sede. Como eu reverto isso? Essa é uma noite que as fontes estão abertas. Hoje é um dia aceitável ao Senhor. Se você orar, Ele quer sarar a sua terra, Ele quer hidratar. Paulo, certa vez, escrevendo à igreja, ele diz: somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Se você é saciado pelas águas do trono de Deus, você não vive em angústia, você passa por tribulações. Estamos perplexos, olhamos para a igreja brasileira e falamos: meu Deus, quem que virou isso aqui? Quem que vai virar? É a perplexidade. Não estamos desesperados com a igreja brasileira, porque ela é do Senhor Jesus. Está entendendo a diferença? Às vezes, amanhã mesmo, numa segunda-feira ruim, você acordará abatido, sem querer sair da cama, triste e choroso. Mas a alegria virá amanhã seguinte, porque nós
estaremos abatidos, não destruídos. Eu tive sede, mas você me deu de beber. Quem vai dar de beber aos que estão sedentos? Eu. Obviamente, se juntarmos todos nós em uma ação conjunta e coletiva, a proporção é maior. Mas isso não tira de nós a liberdade. E eu gosto muito dessa palavra, de você fazer. De você fazer. Essa igreja não faz nada. Acontece bastante. Porque eu sou a igreja. E às vezes eu não faço nada, né? Então, se eu não faço nada, a igreja não faz nada. Mas quando eu faço algo, a igreja faz alguma coisa. Está entendendo? Você está falando dessa comunidade, pastor? Estou falando da igreja. E graças a Deus, último ponto aqui para a gente terminar o culto desta noite. Por isso que eu disse que você tem duas opções ao ouvir esse sermão: ou ignorá-lo completamente, e você já decidiu isso no seu coração, ou esse sermão vai mudar a sua vida. Tem que mudar a sua vida. Por último, estava nu e me vesti. E a nudez, ela está extremamente ligada a duas coisas que eu faço recorte para os irmãos. A primeira é a condição da vergonha. Quando a pessoa está nua, o que ela passa? Vergonha. Então o ato de vestir é fazer o quê? Tirar a vergonha. A vergonha é o sentido mais genuíno dessa palavra. E muitas pessoas têm vergonha de Deus. Por quê? Tem vergonha da igreja, tem vergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não está as vestindo, está as desnudando. Eu e você fomos chamados não para descobrir, mas para acabar com a vergonha. Você sabia que eu já conheci pessoas que às vezes têm vergonha de vir para a igreja porque não tem uma roupa? Para nós isso parece tão surreal. Ah, pastor, eu não vou na igreja porque eu não tenho uma roupa de igreja. Não sei se você já ouviu alguma coisa assim. Então nós temos que acabar com isso. Nós não podemos fazer da igreja, desta comunidade, não só o templo, um lugar que as pessoas tenham o quê? Vergonha. Então a primeira coisa é isso. Você quer vestir alguém que está nu espiritualmente? É tirar ele da vergonha. É ajudar. Talvez cognitivamente ele tenha vergonha, ele não aprendeu, ele não desenvolveu nem massa encefálica para aprender. É a gente amado mesmo assim, e não ficar criando coisas para distanciar. E a segunda coisa que eu falo sobre a roupa, nesse recorte deste pastor, é que a roupa ela tem um outro sentido além de cobrir a vergonha, que é de trazer alegria. E eu queria convidá-lo nesse último pensamento deste sermão. Você já teve uma roupa que você achou muito bonita? Você teve o desejo de usar e você teve a oportunidade dessa roupa? E você não se sentiu tão feliz quando você vestiu? Ou de repente você foi para um jantar muito chique e você alugou uma roupa e a roupa ficou bem, todo mundo falou que você está bonito. Você ficou bonito, irmão. Então a roupa tem que efeito em nós produzir esta beleza. E a beleza, a estética produz alegria. Então vestir alguém que está nu é trazer alegria e estética ao coração dele. Tem pessoas querendo se matar, irmãos. Tem pessoas querendo tirar a vida. Por quê? Eles perderam
perderam a estética da vida. Tem pessoas deixando o uso natural dos costumes, se mutilando, porque perderam a estética do divino. Nós precisamos vestir essas pessoas. Nós precisamos tirar deles a vergonha. E nós precisamos trazer para eles a alegria. Com este último ponto, o último versículo, ele diz: então nós perguntaremos: quando, Jesus, nós alimentamos o Senhor? Quando nós demos ao Senhor de beber? Quando nós o vestimos? E a pergunta misteriosa é respondida: quando você fizer a qualquer um dos meus pequeninos. Então, irmãos, nós somos convidados agora a Deus a fazê-lo. Eu queria chamar o ministério de louvor à frente. E nós vamos adorar a Deus comigo. Nós vamos louvar ao Senhor. Mas, acima de tudo, é o momento de você refletir sobre aquilo que Deus tem chamado através desse sermão a você fazer. Observe os desnutridos espirituais que andam contigo. Perceba os desesperados e ofereçam a eles a água da vida. Percebam os envergonhados e tristes, de semblante caído, e os anime e tire eles do estado de vergonha. Porque quando eu faço essas coisas, eu anuncio as obras de Deus. Vamos em pé e louvemos ao Senhor. Senhor Jesus, no dia dessa canção é digna da nossa vida, eu te convido a adorá-lo. Digno desta canção, só tu és Senhor.